Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos movimentos mais influentes e, por vezes, mal compreendidos da filosofia do século XX. A tradição analítica. Qual é a grande ambição por trás dela? Basicamente, é a busca pela clareza. Os filósofos analíticos acreditavam que muitos dos grandes problemas filosóficos, aqueles que nos assombram há séculos, nasciam de confusões na nossa própria linguagem. A ideia central é que, ao analisar a linguagem com rigor lógico e ao entender como a nossa mente funciona, poderíamos dissolver esses pseudoproblemas. Por isso, a filosofia analítica se apoia em um tripé poderoso: linguagem, lógica e mente. Não é só um slogan, é a arquitetura de um projeto intelectual. A linguagem nos dá as ferramentas para expressar o pensamento. A lógica garante que nosso raciocínio seja válido e coerente. E a mente é o palco onde tudo isso acontece, onde o significado, a crença e a intenção ganham vida. No início, a grande aposta era na linguagem. A esperança era que poderíamos entender o significado de qualquer frase analisando suas condições de verdade. Ou seja, uma frase tem sentido se pudermos dizer em que circunstâncias ela é verdadeira ou falsa. Isso parece simples, mas foi uma ferramenta poderosíssima para evitar o psicologismo vago e a metafísica obscura. Como é sabeis, os filósofos puderam distinguir ambiguidades, eliminar trocadilhos conceituais e entender como o contexto afeta o que dizemos. Era uma busca por um alicerce sólido para o conhecimento. E onde entra a lógica nisso tudo? A lógica, para a tradição analítica, é um instrumento de libertação intelectual. Pense nela como um microscópio para o nosso raciocínio. Ao formalizar argumentos, ou seja, ao traduzi-los para uma linguagem simbólica, conseguimos enxergar sua estrutura, sua anatomia. Isso nos permite verificar se uma conclusão realmente se segue das premissas, detectar contradições escondidas e explorar os limites do que é possível pensar, sem cair em inconsistências. A lógica não serve para substituir nossa linguagem do dia a dia, mas para nos dar um padrão de correção, uma bússola para a argumentação rigorosa. A terceira peça do quebra-cabeça é a mente. A filosofia da mente analítica enfrenta um desafio gigante. Como explicar a consciência, a intencionalidade e a racionalidade dentro de uma visão de mundo científica, sem reduzir tudo a meros processos químicos no cérebro? O diálogo com a ciência cognitiva, a neurociência e a inteligência artificial é fundamental aqui. Mas há um alerta importante. Uma coisa é explicar o mecanismo neural por trás de um raciocínio. Outra bem diferente é explicar por que esse raciocínio é considerado correto ou válido. Os padrões de correção. A normatividade tem uma autonomia. A validade de um argumento não se resume a disparos de neurônios. Ela se justifica por critérios lógicos e racionais. Claro que a filosofia analítica não foi uma jornada linear. O otimismo inicial de criar uma linguagem ideal, que espelhasse perfeitamente a estrutura lógica do mundo, foi sendo ajustado. Filósofos como Wittgenstein, em sua segunda fase, mostraram que o significado não está apenas na lógica formal, mas nos usos práticos da linguagem, nos jogos de linguagem que jogamos em sociedade. Isso trouxe a pragmática para o centro do palco. Conceitos como pressuposições, ironias e atos de fala mostraram que entender o que uma pessoa diz vai muito além de analisar a frase isoladamente. Precisamos olhar para a enunciação, para o contexto, para a intenção do falante. Mesmo assim, o compromisso com a clareza e com critérios públicos de correção permaneceu. Outra evolução importante foi o reconhecimento da historicidade dos conceitos. Nossos conceitos não surgem do nada. Eles têm uma genealogia. São forjados em contextos específicos de pesquisa e evoluem para lidar com novos problemas. Por exemplo, paradoxos lógicos e linguísticos forçaram os filósofos a reverem e refinarem suas teorias sobre a verdade e o significado. A filosofia analítica, portanto, não é um conjunto de dogmas, mas um processo contínuo de refinamento conceitual, guiado por problemas reais
e pela busca incessante por soluções mais precisas. Uma das marcas registradas desse movimento é a transparência. Na filosofia analítica, você não pode esconder seus pressupostos. As definições precisam ser claras, os argumentos explícitos e as distinções bem marcadas. Esse ethos é o que torna o desacordo produtivo. Em vez de apelar para a autoridade de um grande pensador, o debate avança através da análise de implicações, da busca por contra-exemplos e da apresentação de argumentos mais sólidos. O sucesso se manifesta na dissipação de confusões, e mesmo no fracasso, aprende-se algo valioso sobre a complexidade do problema. É claro que a relação entre linguagem, lógica e mente não é sempre pacífica. Existem tensões. Um excesso de formalismo pode nos fazer esquecer a riqueza da linguagem viva. Por outro lado, focar apenas no uso comum da linguagem pode nos impedir de ver estruturas lógicas profundas. Da mesma forma, um naturalismo exagerado pode tentar reduzir a racionalidade a meras causas e efeitos, ignorando a dimensão normativa do pensamento. O grande desafio da filosofia analítica é manter o equilíbrio, usando a argumentação disciplinada como uma bússola para navegar entre esses extremos. Se há uma lição que podemos tirar de toda essa tradição, é que clareza não é simplificação. Clareza é trabalho duro. É o esforço de desfazer ambiguidades, identificar pressupostos ocultos e articular argumentos passo a passo. O ganho é cumulativo. Ao esclarecer um conceito, reformulamos problemas vizinhos. Ao resolver um paradoxo, iluminamos os limites de uma teoria. A tradição analítica não é um dogma, mas um compromisso prático com a precisão do pensamento. Hoje, em um mundo de ciência de dados e inteligência artificial, as questões clássicas da filosofia analítica ganham uma nova urgência. Como os algoritmos aprendem o significado das palavras? Como podemos confiar em sistemas cujo funcionamento interno é opaco? A tradição analítica, com sua exigência de transparência, rigor e clareza, oferece um antídoto poderoso contra o tecnicismo cego e o ceticismo, que desiste de entender, ao manter o diálogo tenso e frutífero entre linguagem, lógica e mente. Ela continua sua ambição original, nos dar ferramentas para pensar com mais precisão sobre aquilo que nos permite pensar. Espero que tenham gostado dessa viagem pela filosofia analítica. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!